Será que ainda vale a pena trabalhar com biscuit? Será que ainda dá para viver de biscuit em 2025? É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Muito prazer, eu sou a Viviane Meyer, biscuiteira profissional há 18 anos. E se você ainda não me segue aqui, porque a gente vai sempre conversar sobre assuntos importantes para você que é biscuiteira ou que quer ser biscuiteira profissional. Se você já me conhece, sabe que eu dei uma... Eu não queria falar uma palavra meio estranha, mas eu dei uma surtada. Vamos falar assim, vamos ser sinceras, dei uma surtada? Talvez. Durante esses, bem dizer ali, foram 15, 16 anos que eu trabalhei efetivamente com o biscuit, que o biscuit era a minha renda principal na minha vida. Então eu era muito feliz fazendo as minhas encomendas e não sabia disso. E tinha ali uma rotina onde eu conseguia administrar a minha produção em casa com a educação dos meus filhos. Criei todos eles com o dinheiro do biscuit. E durante muito tempo aquilo foi o meu porto seguro. Só que eu tenho uma coisa que eu sou um pouco inquieta nessa minha vida. Então, se a coisa não faz mais sentido para mim, se aquilo que eu tô vivendo já não traz mais leveza na minha vida, já não me traz felicidade, já não é gostoso para mim, eu já não insisto mais naquilo. Então eu estava com as encomendas, estava cansada das encomendas e eu sabia que esse meu conhecimento, porque enquanto eu trabalhava, eu estudava, fiz muitos cursos, aprofundei bastante coisa e eu sabia muita coisa por causa da minha experiência pessoal. Mas aquilo já, as encomendas, elas já não faziam mais sentido para mim. Eu comecei a aprofundar um pouco mais sobre os conteúdos para ajudar outras colegas como você. E acabei me direcionando para esse lado do curso, de ensinar, enfim. Inclusive os meus cursos estão abertos, os links estão aqui embaixo, qualquer coisa você vai lá dar uma procurada, tá? E aí eu fiz, muito tempo desses cursos e assim, gente, hoje em dia o que dá dinheiro no biscuit pode sim ser os cursos, mas o curso sempre foi algo, desde o começo, que sempre deu muito dinheiro. Porque quando eu fiz o meu primeiro curso, lá em 2010, com o falecido Wilson Cabral, eu já fazia essas contas na minha cabeça. Nossa, ele é professor. Olha, se eu paguei esse dinheiro e as outras colegas também, e ele tem a semana inteira cheia, naquela época era presencial, inclusive. Nossa, imagine quanto dinheiro ele ganha. Mas na minha cabeça ele é professor, ele já está há muitos anos fazendo isso. Eu comecei agora, eu não posso fazer aquilo que ele faz, na minha cabeça não dava. Depois, claro, eu me conhecendo, me percebendo como eu sou autista, um pouco mais rígida, um pouco mais, com essa dificuldade em pensar diferente, eu entendi que talvez tenha sido alguma coisa minha mesmo, alguma crença minha, uma dificuldade minha. E aí, para eu sair das encomendas para dar curso, foi muito complicado na minha cabeça. E aquilo eu fiz de coração e me entreguei 1000%. E esses 1000% sugaram toda a minha energia. Eu entrei talvez num burnout. Dei assim, eu acabei esgotadíssima. Vocês não imaginam o que é fazer lançamento de curso, o que tem por trás, toda essa parte das alunas, as pessoas que entram em box, fora os haters, as alunas que amam e depois odeiam, aquelas que criticam, aquelas que exigem, aquelas que, por mais que a gente doe tudo, ainda quer mais de você. Então eu me senti sugada. E aquilo eu falei, meu Deus, eu não aguento mais, não aguento. E nisso, paralelamente, a minha vida foi acontecendo e eu fui
seguindo outro rumo. Eu segui outro rumo não porque o biscuit não dá dinheiro, porque ele sempre me deu dinheiro. Sempre me deu. 5, 6, 8, 10, 12 mil por mês nas minhas encomendas. Quando eu comecei a fazer curso, aí, claro, né, lá nas alturas, porque eu tinha um investimento muito grande no meu conhecimento que me proporcionou alcançar muitas pessoas. Então, se você quer ganhar dinheiro com o biscuit, as encomendas, elas são uma opção. Eu ensino, inclusive, isso no meu curso. Você pode, inclusive, dar aula aqui no YouTube. O YouTube, ele me deu uma renda também durante algum tempo. Eu ganhava ali, na época que eu, né, tava ali no auge, e depois eu me arrependo. Enfim, a gente faz o que a gente sabe na hora que a gente sabe, com a consciência que a gente sabe, e aconteceu o que tinha que acontecer, do jeito que tinha que acontecer. Então, o YouTube também, né, gera renda. Tem gente que ganha dinheiro com TikTok, tem gente que ganha dinheiro com loja de material, tem gente que vende molde, tem gente que... Enfim, tem milhares de opções de ganhar dinheiro com artesanato de biscuit. E aí, fui, né, vocês já sabem um pouco da história, comecei a voltar, porque o artesanato ele sempre esteve em mim, e o biscuit ele é uma coisa que eu gosto de fazer. E assim, as pessoas falando é uma coisa, mas você tem que sentir. Não adianta a Viviane vir aqui falar para você, olha, dá dinheiro, venha fazer biscuit, se isso não tocar teu coração. Então, a gente vai experimentando um artesanato, experimentando o outro, e não adianta, gente. Pode ser o feltro, pode ser o MDF, pode ser o crochê, tem que fazer sentido para você. E aí, a partir do momento que você fica feliz, realizada em fazer aquilo, você tem que aprender a ganhar dinheiro com aquilo. Daí sim. Então, aconteceram muitas coisas, fui, voltei, né? Coloquei alguns vídeos, nunca saí exatamente assim de todo, né, da internet. Sempre estive aqui fazendo algum conteúdo, repostando alguma coisa. E nesse ano eu acabei recebendo algumas encomendas significativas para mim. E assim, eu tô sentindo falta, né, do meu amigo biscuit. Inclusive eu fiz ali, eu escrevi uma legenda muito bonita num vídeo desses que eu fiz do pedido do dinossauro, que é assim, ele sempre vai estar ali pra mim, sem me julgar, como diferente de outras coleguinhas aí, que ficam julgando, ou me cobrando, por que você não vem, por que você foi, por que você não faz, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vou fazer nada, vou fazer o que eu quero. Só isso. Eu preciso fazer o que faz sentido pra mim, assim como você. Não adianta eu falar pra você, vai lá dar aula, vai lá dar um curso virtual, se você não gosta disso. Não é o teu caminho. Então é muito desse sentir, do que faz sentido pra você. Então me deixe, amiga biscoiteira, eu ser eu mesma, eu fazer o que eu consigo fazer, o que eu consigo lidar nessa situação. Porque a gente mostra um pedacinho, mas tem uma Viviane por trás disso tudo, né? Então, eu pesquisando algumas coisas do biscuit, né, e sempre olhando ali os meus stories antigos, olhando toda a minha produção, olhando onde foi o ponto que eu me perdi, o que eu podia fazer diferente, o que eu queria realmente fazer dentro do artesanato, e essa minha consciência de eu preciso seguir o que está dentro de mim, o que está dentro do meu coração, eu preciso separar as coisas, e entendi que dentro disso tudo eu sou uma pessoa que eu sou autista, eu tenho superdotação, não sou bipolar, né? Se você me acompanhou lá no outro canal, eu falei sobre isso. Então entender que eu tenho alguns comportamentos que são meus e que eu escolho, né, viver nesse sentido, eu escolho seguir esse padrão. Então eu preciso ter algo que faça sentido para mim. E eu tenho esse hiperfoco.
eu consigo só fazer uma coisa de cada vez. Por isso que eu me perdi quando eu tinha as encomendas e eu fui para os cursos, porque eu tinha duas coisas e eu entendi, eu não consigo fazer duas coisas, eu preciso escolher. Na minha cabeça é assim que eu funciono, apesar das pessoas falando, não, você dá conta dos dois, você consegue administrar os dois. Eu não consigo. Aí eu bugo, eu acho que eu não estou fazendo direito, eu entro em colapso total. Então é assim, eu vou dar conta das minhas encomendas, ok. Consigo falar alguma coisa para ajudar? Talvez sim, mas fazer só curso, talvez eu não consiga junto com as encomendas. Então na minha cabeça não funciona assim, é tudo separadinho em caixinha, tá tudo bem. Sou assim. E aí, né, pensando, sentindo, desejando de novo algumas coisas na minha vida, eu tô numa fase de finalização de ciclo, logo eu faço aniversário também, então eu tô encerrando processos muito grandes, profundos na minha alma, no meu jeito de viver, enfim. E aí fez sentido eu receber encomenda e foi como uma mágica, gente. É uma mágica, assim como ensino lá no meu curso. Assim que a gente deseja, a gente move, né, com a ajuda do universo, a gente move toda uma energia que vem conspirar a nosso favor. E aí recebi, como mágica, algumas pessoas começaram a vir no WhatsApp, fazer orçamento e fechavam, e estavam fechando, eu falei assim, eu vou fechar. E aí, assim, um preço muito mais baixo que o do mercado, até para eu me sentir confiante de novo, para eu sentir o que faz sentido para mim continuar, e pesquisando as coisas do mercado, e é isso que eu vou te trazer depois dessa história toda, se o biscuit ainda vale a pena fazer, né? Será que ainda dá tempo de viver de biscuit? Será que dá tempo de fazer biscuit e ganhar dinheiro? E assim, muita gente dando curso, ganhando dinheiro com curso, eu olhando, fazendo as pesquisas, eu também ensino a fazer as pesquisas no meu curso. Fazendo as pesquisas, vi que tem muita gente com encomenda ainda, muita gente ganhando dinheiro realmente com as clientes, muita gente vendendo molde, né? Muita gente na Shopee ganhando dinheiro. Eu vi velas ali, gente. Tinha mais de 1000 vendas numa vela. Então a Shopee hoje eu acho que é a grande plataforma, a grande porta de entrada para gente que quer ganhar dinheiro com biscuit. Eu aconselho a ter pronta entrega, porque eu também tô com um pouco de medo de entrar na Shopee. Por quê? Na minha cabeça, eu não vou dar conta. Na minha cabeça, a hora que eu entrar na Shopee, eu vou ter 1 milhão de pedidos, olha só. Ai, que metida. Não, é confiança, sei lá, é medo talvez, não sei. Então, eu acredito que trabalhar com pronta entrega, tá, mas aí teve uma pessoa que falou assim, eu vou fazer em pronta entrega e não vou ganhar dinheiro? Como é que você vai ganhar dinheiro se você não faz a peça? Primeiro você faz, depois você ganha dinheiro. Então, na minha cabeça de autista, que tem que ser assim, talvez eu precise fazer a peça primeiro para depois vender. Ok, já tem uma linha de segmento ali. Elo 7 vende? Vende. Eu tive também fazendo umas pesquisas, ainda vende. O preço lá em cima, a mesma vela na Shopee que é R$30, lá vende a 150. uma vela, eu tenho percebido assim muito, topos de bolos com muitos detalhes. Gente, ontem eu fiquei com uma raiva, não sei se pra você é assim também, mas eu fico pensando, PQT, quem que foi que inventou essa porcaria dessa peça? Como que a gente vai fazer isso, gente? Ai, porque faz, porque vende, porque é diferente. E sim, se você parou e quer voltar, ou se você não tá vendendo, você precisa se adaptar e se atualizar nas suas peças. Os temas não são os mesmos, os tamanhos não são os mesmos. Eu percebi que o tamanho de topo de bolo tá maior, porque tem pessoas que agora estão fazendo festas grandes, colocam em cima de bolo fake, então o topo tem que ser maior. Principalmente, não sei se aí para você tá assim, ou é a vela bem pequenininha,
ou é a vela de 15 centímetros. Falei, vai colocar isso em cima do bolo, é um bolo fake. E a maioria das clientes que estão entrando em contato comigo são bolos que querem topos maiores, lembrancinhas maiores. Não sei se por causa da lembrancinha de luxo, que tem que ser maior, né? Daquelas lembrancinhas mais rebuscadas, com mais detalhes, então exigem um pouquinho mais, né, mais alto. Então você tem que ter variedade para oferecer para o teu cliente. E lá na Shopee são as velas simples, então é um número com um bonequinho, às vezes é um aplique, gente, e vende. Então são essas adaptações que a gente precisa fazer. Eu vi, inclusive, ontem, um topo de bolo com um arco. Tem muito assim, topo de bolo com um arco, cheio de detalhes. Ai, quem que inventou aquilo? Um arco com balanço. Ó, Jesus! Tá tudo bem. Respira. Tomara que eu não precise fazer, porque eu tenho, inclusive, aqui no YouTube, um vídeo ensinando a fazer aquela menina no balanço, só que agora é um arco mesmo, cheio de coisinha, cheio. Topo de bolo de fundo do mar. Eu vi um desse tamanho, nem cabe aqui, desse tamanho, e ela foi crescendo ali as peças. Jesus, mas tudo bem. Tomara que ninguém me peça esse pedido, mas é assim, eu fiquei pensando, não, mas dá vontade de fazer. Claro, você precisa cobrar o preço que ele vale. Não vai me cobrar R$50 um topo de bolo desse tamanho, aí você vai sair num prejuízo. Então, precisa entender que essas adaptações do mercado exigem também uma adaptação sua. Então, talvez eu, quando, né, agora que vou querer voltar no mercado, eu preciso me adaptar com peças diferentes, peças maiores, temas diferentes. Tem uns temas diferentes aí, que depois eu posso fazer um outro vídeo em relação a isso, e que a gente precisa ter para mostrar para cliente, porque ela vai pedir, tá, e qual que é o teu? Não, eu não tenho. Então faz a amostra. Coisas assim. Eu recebi esse pedido vai para os Estados Unidos, uma cliente que chegou para mim no WhatsApp, ela pediu também os enfeites maiores esse aqui vai em cima de um bolo fake, é de um chá de bebê, não é de aniversário. Ela pediu também algumas folhas, eu vou mostrar ali separadinho. Não tem passo a passo, mas eu vou dar algumas dicas, porque também vou fazer, né, de acordo com o que eu dou conta. Então é assim, gente, se você não tá vendendo, o problema não é o mercado, o problema não é o biscuit, o problema é você. E quando a gente assume essa responsabilidade, que a gente tem uma autorresponsabilidade de entender, ok, a culpa é minha, o que eu posso fazer de diferente para resolver esse problema? Vou fazer peças novas, vou fazer cursos, vou vender material, o que eu posso fazer de diferente que eu não estou permitindo que a minha vida flua? Às vezes não é vela, às vezes é esses Funko, essas coisas japonesas, esses colecionáveis. Às vezes não é os colecionáveis, às vezes é o aplique de laço, o enfeite de chimarrão. Tem que tentar se permitir experimentar coisas diferentes para ver o que funciona para você. Ok? Vamos lá ver? E aí a gente ver um pouquinho como é que ficou aqui esse meu pedido do dinossauro, para você receber algumas dicas. Vamos lá. Então aqui são as folhas de decoração. Até uma colega me perguntou, ai Vivi, como é que você fez essas folhas? Você usou cortador? Não, eu desenhei na folha de acetato e cortei em cima do biscuit. Olha, a cliente queria só verde. Eu achei que, enfim, não sei, ela vai querer usar isso aqui num enfeite de bolo, mas tá tudo bem, né? Eu fiz do jeito que ela queria. A plaquinha com o nome, Aquiles, também, esse aqui eu fiz com cortador, com esse cortador aqui, e aí só o molde, né? Eu coloquei
um brilho. Ficou bonito, né? E aí os coqueiros, também os coqueiros ela vai usar como decoração no bolo. O coqueiro também eu fiz assim, tudo na mão. E cortei também a folha com um cortador e deixei ele secar assim, né? Porque daí depois agora ele tá seco e fica assim de pezinho. E aí os dinossauros foram 5 pequenininhos. Esses pequenininhos ela vai... Pequenininho. Pequenininho pra mim, gente, é isso aqui, né? Isso aqui é pequenininho. Aqui tem 5 centímetros, aqui tem 10. Então aqui são dinossauros grandes que ela vai colocar do lado do bolo. Também fiz um valor assim bem em conta, porque eu queria pegar essa encomenda. Então são vários dinossauros, tudo sem molde, né? Fiz na mão. E eles são todos verdes, todos verdinhos assim. Eu achei que ficou bonitinho. O Rex ali ficou bem bonitinho. E o topo de bolo, ela queria um topo de bolo desse tamanho. Isso aqui tem 18 centímetros. Olha o tamanho disso aqui, ó. É um palmo, minha mão é bem grandona. Então, é o dinossauro dentro do ovo. O ovo... Ai, ficou tão lindo, olha. Ficou muito lindo. Como é que você fez o ovo, Vivi? Eu comprei um ovo de Páscoa, desses de acetato, na distribuidora de ovo. E coloquei em papel filme e coloquei o biscuit e deixei secar. E aí eu tirei o biscuit para ficar assim, ele oco. E aí eu vim cortando com o estilete, né, para fazer essas rebarbas. Essa pintura eu fiz com aquela escovinha, né, que a gente espirra, e depois com a tinta eu fiz tinta bem aguada, eu fiz esses detalhes, então ficou assim. Essa cor de ovo era cor de pele e eu pintei, porque ela queria um marrom, então eu achei que ficou bonito assim. E ele assim, ó, dinossaurinho, o outro de boca aberta, com o rabinho lá atrás. Tão bonitinho, né? Depois que eu vi que tinha um desse que tem a perninha aqui pra fora também, mas ela não queria assim. Claro, ela me deu uma referência diferente do que eu fiz, mas eu fiz desse jeito. Mas eu gostei, tomara que ela goste. Mandei o vídeo, não tirei foto, eu só mandei o vídeo porque eu acho que hoje em dia foto só para loja virtual, vou pesquisar sobre isso também. E não sei se eu vou repetir esse pedido, porque é um pedido muito grande. Mas eu gostei de fazer. O que você achou? Ficou bom? Eu achei que ficou tão bonitinho. Fazia muito tempo que eu não fazia biscuit, fiquei realizada. Demorei 2, 3 dias para fazer. Eu acho que uns 2, 3 dias para fazer. Demorei umas 10, 12 horas mais ou menos. Mais ou menos. Não trabalhei muito, trabalhei bem pouco cada dia. Então agora eu vou esperar a cliente falar o que ela achou e aí vou embalar para enviar para ela. Pedido bem fofo. Eu ainda tenho alguns pedidos para fazer a semana que vem. Vou compartilhar um pouco com você, um pouco dessa minha reflexão. Espero que eu tenha te ajudado, que você tenha gostado do vídeo. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá!